todos e todas. Hoje daremos início a mais uma aula na modalidade EAD, de ensino à distância, já que no nosso país nós vivemos uma intensificação da pandemia da Covid-19, vivemos uma segunda onda mais perversa, né, do que a primeira onda, então nós temos que manter nossos estudos com segurança e, mesmo com a pandemia aí, nós não deixaremos de discutir a nossa disciplina, né? A aula de hoje nós vamos tratar de um período que é o período mais longo da nossa história. Esse período, ele é chamado de pré-história, né? Porém, o termo pré-história, ele precisa ser visto de maneira crítica. Por quê? Porque os europeus dividiram a história em determinado momento em pré-história, história, né? História antiga, história Idade Média, história medieval, história moderna, história contemporânea, né? Então, foram os europeus que dividiram o mundo assim. Os povos que não desenvolveram escrita, como se esses povos não tivessem história. Então, eles são pré-históricos, né? Porém, nós vamos ver que esse termo, nós vamos criticar esse termo, que é um termo pejorativo, estereotipado, pois, mesmo que esses povos não tivessem desenvolvido a escrita, eles desenvolveram várias maneiras de linguagens, né? Várias linguagens aí, como, por exemplo, as pinturas rupestres. E dessa maneira, eu coloquei aqui para vocês nossos mais antigos ancestrais. Então, esse período, ele é o período mais longo, ele é um período de milhões de anos, né? E que a nossa espécie, ela conseguiu desenvolver aí bastante transformações até chegar na chamada civilização, que nesse método da história oficial considera a partir daí a história. Porém, na nossa disciplina a gente vai fazer uma crítica, um olhar mais crítico com relação a esse termo. Vamos considerar que todos os povos, independentes de terem escrita ou não, eles têm cultura e eles têm história. Tudo bem? Então começamos assim. Lembrando que a pré-história, ela precisa da ajuda de outras ciências, né? A gente precisa da arqueologia, da paleontologia, geologia. Precisamos aí de outras ciências de apoio, pois só com os métodos da história, de análise de documento, a gente não consegue aí chegar a saber como esses povos viviam, como esses povos se comportavam, né? Então é muito importante esse período ter outras disciplinas aí em amparo, né? Em apoio. Então, coloquei aqui para vocês, é importante questionar a noção de pré-história, essa divisão em paleolítico e neolítico. Bom, então a pré-história, quando os europeus dividem esse período em pré-história, eles dividem a pré-história em dois períodos. O período paleolítico, que é um período mais extenso, e o período neolítico, que é quando começam a surgir as civilizações, as cidades, né? O período paleolítico, ele também é chamado de Idade da Pedra Lascada, né? Paleolítico, né? Vem daí. Esse período, ele começa há mais ou menos 7 milhões de anos atrás, com o surgimento dos hominídeos, né? Lembrando que a nossa espécie, ela se desenvolveu, né, no continente africano. Lembrem-se, é muito importante essa informação, e essa informação faz com que a gente reflita a importância da história, de entendermos que a África é o berço da nossa espécie, que todos os seres humanos que hoje vivem na Terra, eles descendem de um ancestral comum, e esse ancestral comum é africano. Então a primeira tese da aula de hoje é: precisamos questionar a noção de pré-história e precisamos entender que a África é o continente que dá origem à nossa espécie. Ou seja, a África é o berço da humanidade. Foi na África encontrado a ossada que batizaram de Lucy e que é a ossada da nossa espécie, que também foi encontrada em todos os outros continentes da Terra. Então, sabemos hoje, assim, com a ajuda da ciência, que é a África a originária aí da nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Porém, antes da nossa espécie surgir, nós tivemos vários ancestrais, tudo bem? Lembrando que nós somos seres humanos, mas nós somos natureza. Nós também fazemos parte do mundo animal, porém nós nos desenvolvemos de maneira diferente,
né? O que nós vamos ver aqui hoje. O nosso ancestral, ele é um ancestral comum também dos australopitecos, que é macaco do sul, né? A tradução de australopithecus. Ou seja, nós somos primos dos macacos. O mesmo ancestral que deu origem aos hominídeos, que depois vai dar origem aos Homo sapiens sapiens, também deu origem aos australopithecus, que dá origem à família dos macacos. Tudo bem? Isso significa o quê? Nós não viemos dos macacos. Nós viemos do ancestral que também deu origem a eles. Beleza? Isso significa que nós não somos robôs, nós somos uma espécie da natureza, uma espécie animal, porém com as suas diferenças aí no processo evolutivo, beleza? Olha, então voltando ao Paleolítico, nós vamos entender que há mais ou menos 7 milhões de anos atrás, eu fiz uma linha aqui para vocês, nós temos o surgimento dos hominídeos. Depois a gente tem, lembrando que na pré-história, nesse período chamado de pré-história, o tempo ele é contado de maneira decrescente, né? Então nós temos lá, há bilhões de anos atrás, o surgimento do planeta, né? Do sistema, do cosmos. E aí, há 7 milhões de anos, começam aí a surgir os hominídeos. Depois de mais ou menos 4 milhões de anos, nós temos os australopithecus. Mais ou menos 3 milhões de anos, vamos para o Homo habilis, que já é um ancestral nosso, que já começa a ter algumas habilidades com as mãos, né? E mais ou menos 2 milhões de anos atrás, temos o Homo erectus. Então, é um momento muito significativo da nossa evolução, em que a nossa espécie ela fica ereta, ela fica em pé. Porque antes do Homo erectus, esses nossos ancestrais, eles viviam com as mãos e os pés, caminhavam com as mãos e os pés, né? Não caminhavam de maneira como a gente, só com os pés em pé. Então, por isso que é Homo erectus, que significa homo em pé, homo reto, né? Homem reto. Então, é mais ou menos aí, mais ou menos 2 milhões de anos. E aí, quando se chega a mais ou menos 300 mil anos atrás, aparece então o nosso ancestral mais direto, que é o Homo sapiens. Primeiramente, vai demorar mais ou menos 100 mil anos para aparecer o nosso ancestral direto, que é o Homo sapiens sapiens, né? Então aqui nós temos uma diferença de 100 mil anos entre o Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens. Homo é homem, sapiens é que sabe, né? Sapiens vem de sapiência, sabedoria. Então o Homo sapiens, ele é o homem que sabe, e o Homo sapiens sapiens, ele é o homem que sabe que sabe. Ou seja, aqui nós temos um pulo na evolução muito grande, que é a consciência, né? E qual é a importância da consciência? É a seguinte, vou pegar para vocês um exemplo. Um animal, ele sabe fazer as coisas, né? Por exemplo, ele sabe caçar, ele sabe procurar um lugar seguro, né? Para dormir e tudo mais. Porém, ele não tem consciência que ele tem aquele conhecimento, né? Eu costumo dar um exemplo do João de Barro. O João de Barro, ele é um construtor, né? Um passarinho que constrói sua casa de barro. E ele sabe construir a casa de barro. Mas ele não tem consciência que ele sabe. Ele não tem consciência do conhecimento dele. Então, ele não para ali, planeja, faz como nós, né? Faz uma planta da casa, né? Ele só vai lá e constrói, né? No instinto. Nós, Homo sapiens sapiens, temos consciência. E aí é o grande momento aí da nossa evolução. E é o Homo sapiens sapiens que dá origem direta a nós. Tudo bem? Por volta de mais ou menos 160 mil anos, esse Homo sapiens que surge na África, ele começa a se dispersar e vai ocupar todos os continentes da Terra, né? Esse processo é um processo muito lento, né? Às vezes, demorava uma geração inteira, andava 4, 5 quilômetros, né? Esse processo é um processo de dispersão. Então, eles vão sair ali da África. No começo, eles vão se dispersar só dentro da África e depois começam a se dispersar nos continentes mais próximos, como a Europa, como a Ásia, depois a Oceania. E, por último, a nossa espécie Homo sapiens sapiens chega na América. Bom,
há mais ou menos 14 mil anos atrás, a gente passou por um processo de resfriamento, né? A chamada Era do Gelo. Ao contrário do que acontece hoje, a Terra começou a esfriar. Hoje a gente tem um aquecimento da Terra. Nesse período, a gente teve um resfriamento. E é nesse resfriamento que começa aí uma grande mudança também. Porque depois que essa Era do Gelo passou e o mundo voltou a ficar quente, começa aí grandes mudanças que vão dar origem ao período Neolítico. Tudo bem? Mas agora eu quero voltar um pouco nesse período da Pedra Lascada, do Paleolítico, para falar um pouco de como que esses povos viviam. Uma das características desses nossos mais antigos ancestrais é que eles eram nômades. O que isso significa? Que eles não paravam num lugar e construíam a sua vida. Não. Eles faziam o seguinte, eles viviam de caça, de coleta e de pesca, né? Então, se fixava num lugar ali até durar ali os frutos na estação, comia muitas raízes e tudo mais, pescavam-se nos rios, né? Então, é uma das características do período paleolítico a vida nômade, né? Então, os povos nômades eram esses povos que viviam em grupos, né? Como se fossem grupos de 30 pessoas, mais ou menos, né? Uns bandos. Então, esses bandos, eles iam de uma região para outra. Bom, acabou os recursos naturais desse lugar, nós caminhamos para outro lugar, né? Então, nós temos aí agrupamentos humanos, bandos, a vida nômade, o domínio do fogo, que isso também é fundamental, porque presta atenção, o fogo, ele é muito útil no preparo dos alimentos, no aquecimento e também na forma de combater os inimigos, no caso os animais, né, os animais muito grandes e tudo mais. Então, isso é uma característica muito importante do período, do domínio do fogo. E é pelo fogo que a gente tem também uma grande parte de documentação. Porque, como eu falei para vocês, a história ela precisa do apoio dessas outras ciências, né? E essas ciências que eu citei, a geologia, a paleontologia, a arqueologia, eles trabalham com os fósseis, né? O que é um fóssil? Fóssil é um objeto usado por esses povos que foi fossilizado, ou seja, aconteceu um processo químico, algum processo aí, ou seja, um vulcão, sei lá, o pessoal tava ali em rodinha, na fogueira, conversando, fim de noite, tudo mais, aí deixou a fogueira lá, a fogueira apagou sozinha, eles foram dormir. Depois aconteceu, por exemplo, um vulcão que entrou em erupção e calcificou aquela fogueira. Bom, a gente conseguiu ter acesso, a gente consegue ter acesso a esses materiais de milhões de anos atrás, através dessas ciências, né, que vão pesquisar o fóssil. Tem várias formas de se estudar fósseis, descobrir a idade de um osso, né? Como é que a gente sabe que esse hominídeo tinha 7 milhões de anos? Tem vários, né? Tem o carbono 14, que mede a quantidade de carbono que tem ali naqueles ossos, né? Porque o nosso corpo, ele libera carbono o tempo inteiro. E mesmo depois de mortos, nós liberamos carbono. Então, a geologia, as ciências, elas têm uma técnica, né, de medir a quantidade desse carbono. Então, é muito importante esse apoio dessas outras ciências, né? Assim, pela análise desses fósseis, a gente consegue ter ideia de como esses povos viviam. É claro que a gente não pode ter certeza, a gente tem algumas teorias. Alguma certeza nós temos encontrando esses fósseis, né? São esses materiais que nos dão certeza. Por exemplo, o uso de enteógenos, né? Eu coloquei aqui para vocês. O que é enteógeno? Enteógeno é como se fossem substâncias que tiram da consciência, né? E levam para outro estado de consciência, para outra dimensão, né, de consciência. Nós temos aí vários elementos enteógenos, né? A própria cevada. Enteógeno é como se fosse assim, substâncias que fazem você ter contato com o Deus, com o divino, com o sobrenatural, né? Então, por exemplo, existe uma teoria que esses povos pré-históricos, eles faziam rituais com plantas e ervas que tiravam eles da consciência e tinham contatos ali oníricos, né? Com sonho, com esse mundo divino, digamos assim. A gente tem uma teoria, então, que, por exemplo,
A arte rupestre, vejamos, essas pinturas nas cavernas, nas pedras, né? A gente tem pinturas rupestres aqui na América, no Brasil. Imaginem uma pintura numa pedra que durou, sei lá, 3 milhões de anos, né? Então, se sabe que não era qualquer tinta, né? Uma tinta para durar tanto tempo. Tem a prevalecência da tinta vermelha, né? Nós vemos muito. E tem teorias que dizem que, por exemplo, quem fazia essas artes era alguma espécie de sacerdote, alguma pessoa dentro da comunidade ali que tinha um papel espiritual, religioso, né? Não era qualquer pessoa que podia desenhar uma arte rupestre, né? Então, é nesse processo que surgem teorias. A certeza que a gente tem é que foi encontrado fósseis com várias substâncias, cannabis, ibogaína, vários tipos de ervas que eram usadas em rituais para se conectar com Deus, né? Então a gente tem essa certeza a partir dos fósseis, né, dessa documentação. Mas dizer que eles usavam e que esse espécie de xamã, né, esse líder espiritual era quem tinha essa responsabilidade de desenhar essas artes, né? Então essa arte rupestre, ela também é uma linguagem com Deus, né? Então a gente sabe também que esses povos já desenvolviam sua espiritualidade, sua religiosidade, apesar de não terem religião, né? A religião, ela vai surgir também nesse período aqui que a gente chama de Neolítico, tudo bem? Então na Pedra Lascada, o nome já diz, lascada, não se tinha ali muito desenvolvimento, né, das ferramentas, dos instrumentos, era uma coisa mais bruta mesmo, eram povos nômades com essas características, caça e pesca, arte rupestre e esse uso de enteógenos aí, né? Então, graças a esses comportamentos que a gente tem acesso aí. Bom, então vamos lá. Quando se dá essa dispersão da nossa espécie para todos os continentes do mundo, aparecem também as diferenças de características, né? Ou seja, o nosso primeiro ancestral do Homo sapiens sapiens é uma pessoa negra, né, da África, e que nessa dispersão vai tendo outras características, como traços, cor de pele, textura de cabelo, né? Então eu vou colocar para vocês o seguinte, a nossa próxima tese da aula. Só existe uma raça, que é a raça humana, tudo bem? Nós todos somos descendentes do Homo sapiens. Pode ser o mais alemão do olho azul, é descendente desse ancestral africano de pele preta, né? Então, se só existe uma raça humana, o que explica essas diferenças étnicas, que nós vamos chamar de etnia, essas características dos grupos humanos, como cabelo, como pele, como altura, como formato dos olhos, da boca, do nariz, tudo isso daí nós vamos considerar como características étnicas desses povos, e não que são raças diferentes, porque nós somos uma mesma raça. E aí imaginem o seguinte, esse ancestral ele sai da África, e aí ele vai para um continente frio, ele tem que se adaptar ao frio, né? Os descendentes desse ancestral, em várias gerações, eles começam a perder as características de antes, né? Por exemplo, na África você tem um continente que é ensolarado o tempo todo, é muito sol. Então, as características que esses grupos desenvolveram, como o cabelo crespo, os lábios mais grossos, o nariz mais largo, todas essas características para se adaptar ao meio, ao clima. Então o clima e a alimentação é o que mais conta nessa evolução e que vai dar origem aí a vários grupos humanos, como os indígenas, como os negros, os caucasianos, os brancos, os asiáticos, todos eles descendem do africano. Mas à medida que foram vivendo em outros climas e tendo outra alimentação, foi desenvolvendo aí. Ou, como no caso dos neandertais europeus, se extinguiu, não conseguiu evoluir até o Homo sapiens sapiens. Então, nós sabemos que só os africanos conseguiram desenvolver e chegar à nossa espécie. Por quê?
Porque a África, por ter muito sol, o sol é fundamental para o nosso desenvolvimento. E também tem uma riqueza maior na alimentação, né? Mais vegetais, raízes, o inhame, o dendê, as frutas, tudo isso daí na alimentação desse nosso ancestral foi gerando aí uma evolução. Vou dar um exemplo para vocês. Os neandertais eram os famosos homens das cavernas. Esses neandertais, eles viviam praticamente de carne crua, né? Caçavam, ficavam dentro da caverna, pegavam pouco sol, por isso a pele branca, né? A melanina, que dá a tonalidade da pele, ela ajuda os povos que pegam sol a não desenvolverem problemas de pele, né? Então a melanina ela é fundamental. E olha só, existe melanina no universo, em todos os lugares existe melanina, né? Então a história também mostra pra gente a importância de combater o racismo, os preconceitos, porque eles não têm fundamento. Nós todos, mesmo o olho azul só tem 10 mil anos de história, percebam. Mas mesmo o alemão mais branco de todos, ele é descendente de um ancestral comum negro africano, beleza? Então, o que acontece? Quando esse nosso ancestral ele chega em outros continentes que tem menos sol, que come mais outras coisas, ele vai, então, perdendo essas características. Por exemplo, ele chegou lá, o filho dele, o filho do filho dele, o filho do filho dele, o filho do filho dele vai pegando menos sol, a pele vai embranquecendo. Outra coisa, o nariz, né? Se você vive no sol, num clima bom, você pode respirar bem, né? Muito ar, não tem problema. Você pode ter um nariz mais largo. Agora, se você chega na Europa, frio, se você tiver um nariz muito largo, você vai congelar seus pulmões. Você está num lugar que neva. Então, por isso que os traços dos europeus, o nariz ficou pequeno, fino. Por quê? Porque se ele respirar muito ali, ele não vai aguentar. Estão entendendo? Então, nós somos uma espécie da natureza que vai se desenvolvendo ao meio, ao clima. E o que a gente pode entender com isso? O Neandertal, por não pegar sol e ter uma alimentação fraca, só com carne crua, ele não conseguiu se desenvolver. Então ele foi extinto. Tudo bem? Então, já por outro lado, o Homo sapiens na África, o Homo sapiens sapiens, se desenvolveu muito bem, comendo frutas, comendo raízes, comendo várias coisas e não só carne, e pegando sol. Isso daí, então, é muito importante pra gente começar a pensar a nossa história. E aí, nesse período, então, começa essa dispersão. Diz que na América, olha só, os continentes mais próximos, passando milhares de anos, né? Esse nosso ancestral foi chegando. E aí, como eu estava falando para vocês, depois da Era do Gelo, depois desse resfriamento, vai acontecer a primeira revolução da história. Olha só, o resfriamento aconteceu. Depois o clima volta a ficar mais quente, né? Mais agradável. E a partir daí também vai se desenvolvendo mais espécies de plantas, né? Da natureza em geral, de animais, né? E esse período, então, dá origem à primeira grande revolução da história. Próxima tese da aula, lembre-se. A primeira grande revolução da história, então, é a agricultura, né? Então, a revolução agrícola, que provavelmente veio, mais uma teoria que nós temos da história, provavelmente veio das mulheres, porque esses povos já começaram a fazer uma divisão de trabalho. Os homens geralmente ficaram na caça, né? E as mulheres ficavam ali nos cuidados no lugar, com as crianças, com a alimentação. E foram percebendo que ia comendo aqueles frutos e jogando as sementes. E essas sementes foram brotando. Então, a partir dessas observações, provavelmente, das mulheres, nós temos a primeira revolução da história, que é a agricultura. Então, veio um insight na galera. Olha, a gente pode pegar essa semente e plantar. E aí começa o processo de sedentarização. Acaba-se aquela vida nômade, por isso que é tão revolucionário, né? Nós nunca mais vivemos como vivíamos antes, nômades. Agora, esses grupos humanos, eles começam a se sedentarizar na beirada dos rios. Podem ver que a maioria das cidades hoje em dia ficam perto de rio, né? Porque esse processo é muito, muito antigo na nossa experiência humana, né? Ficar perto da água, né? Onde tem os peixes, onde tem a água que pode usar para molhar as plantas, né? Essa agricultura que está se formando. Então a gente tem aqui
a partir desse período, o início do Neolítico, ou seja, a idade da pedra polida. Presta atenção, a gente agora planta e outra coisa, a domesticação dos animais, né? Nossa espécie começou a perceber que outras espécies animais poderiam ser dóceis, né? E começou-se aí a domesticar esses animais, cuidar desses animais e em algum determinado momento abater para comer, né? Então, isso daí é a grande revolução da história, a agricultura e a domesticação de animais, né? Esse período, que é o chamado início do Neolítico, é também chamado de Idade da Pedra Polida. Por que pedra polida? Porque se a gente planta, se a gente cuida dos animais, a gente pode ter mais tempo livre, concorda? Então, se a gente não tem que ficar saindo toda hora procurando alimento, né? Aquela correria, fica num lugar, fica em outro. Se a gente está sedentário, ou seja, a gente se fixou num determinado local, sobra mais tempo livre. E essa sobra de tempo livre também que foi gerando ferramentas. Então, a pedra agora está polida. Começam a surgir ferramentas mais avançadas. Compreende? Esse processo também se dá no que se chama de surgimento das civilizações. As primeiras civilizações, elas vão surgir então nesse momento. Nós temos aí o Egito, Mesopotâmia, Suméria, Pérsia, várias civilizações antigas, elas surgem e aqui então por isso que marca, de acordo com a história oficial, lembramos, as primeiras grandes civilizações, né? E essas civilizações começaram a desenvolver também a escrita. Olha, a gente está plantando, vamos supor, os nossos ancestrais sempre observaram muito a natureza, o céu, né? Porque pelo céu, pela leitura do céu, inclusive, a gente também tem uma teoria de que aqueles astrônomos que observavam o céu e podiam dizer para a comunidade, para o grupo ali, olha, esse período vai chover, esse período não vai chover, esse período é bom de plantar, esse período não é bom. Todo esse processo foi gerando aí uma consideração. Essas pessoas que sabiam ler o céu foram considerados aí grandes sacerdotes, né? Então, a importância aí da observação do céu. Surge, então, astronomia, né? Mais pra frente vai surgir a matemática, porque, olha só, a escrita vem dessa necessidade. Nós plantamos tanto, colhemos tanto, né? Então, a escrita vai sendo dessa necessidade de organizar a vida, né? E junto com essa organização da vida, nós vamos começando a surgir organizações política, social e religiosa. Presta atenção. A gente estava num bando de 30 pessoas, né? Acontecia algum problema, a gente resolvia ali mesmo, né? A gente não precisava de uma estrutura burocrática, né? Assim como os processos religiosos e espirituais. As pessoas faziam seus rituais ali na fogueira mesmo, tranquilamente. Não precisava de uma igreja. Agora, começando as cidades, começa a ter mais gente, concorda? Tendo alimento ali na agricultura e na domesticação dos animais, a cidade começa a crescer mais. Então tem muito mais gente. Aquele bando que era de 30 pessoas, agora é uma cidade de 2.000 pessoas. Por isso que vão tendo necessidade dessas organizações. Precisa de uma gestão, começa a aparecer o Estado. Começa a aparecer ali também as igrejas, né? O monoteísmo, começa a aparecer também o patriarcado, essa divisão do trabalho, a mulher fica dentro de casa, começa aí também essa estrutura patriarcal, que a gente vai conversar mais depois, né? Com essas primeiras religiões monoteístas, Abraão, o primeiro patriarca, né? Então vem tudo desse período. E nós temos aí o sistema de escrita e as primeiras leis. Agora a gente precisa de lei. Não podemos matar nosso companheiro. Não podemos matar nossos irmãos, nossas irmãs. Não podemos, né? Começa aí, então, a necessidade dessa organização. E o domínio das ciências, né? Por exemplo, o Egito Antigo dominou a matemática, a medicina, né? A geometria, as pirâmides. Por essa necessidade. Agora a gente está mais complexo. As civilizações, elas são mais complexas. Antes não, era uma coisa mais simples. Viver em bando, caça e pesca. Tudo bem? Então é mais ou menos esse processo que eu vim trazer para vocês hoje. Vou dar uma resumida então para não ficar a aula muito grande. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: existem várias culturas diferentes. E essas culturas todas têm sua importância.
Não existe uma melhor que a outra. Não é porque alguns povos desenvolveram escrita que eles são superiores ou melhores que outros, né? Essa noção é uma noção que a gente chama de etnocentrismo. É como se fosse uma etnia achar que é melhor que as outras. E esse processo foi feito pelos europeus, né? Que até hoje se acham os povos mais desenvolvidos e civilizados. E a gente vai questionar. Então, dois conceitos muito importantes para a aula de hoje é o eurocentrismo, que coloca os europeus como centrais, como se fossem superiores aos outros, e o etnocentrismo, que é parecido, é achar que a sua etnia é melhor que a outra. É quando você ri de outra cultura, né? Por exemplo, vou dar um exemplo rápido para vocês. Muita gente ri, faz chacota com os chineses, porque comem grilo, comem alguns, né? Outros fazem chacota, por exemplo, com os carajás, né, que é um povo indígena de Goiás, de antes de ser Goiás, né, e que viviam no Brasil antes daqui ser colonizado e que acham que a gente surge de dentro do rio, né? Mas se você chegar lá em outra cultura, por exemplo, no Vietnã, e dizer que você acredita que nasceu da costela do Adão, ele também vai rir de você. Então é isso, a gente não pode ser etnocêntrico, a gente não pode rir de outras culturas, a gente não pode achar que a nossa cultura é melhor que a outra. Isso é ser etnocêntrico, isso é o etnocentrismo e a gente tem que questionar isso. Para finalizar a aula, então, vamos considerar a civilização, as transformações da natureza, o produto material e cultural do trabalho humano. As civilizações, elas contam com organização social, política e simbólica. Vejam, é muito importante isso. Então, precisamos questionar o eurocentrismo e o etnocentrismo. Existem diversas culturas e são diferentes, mas nenhuma é melhor que a outra. Tudo bem? Então é mais ou menos isso. E a gente se vê então na próxima aula. Um abraço a todos e se cuidem.